O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, amadas irmãs, na liturgia dominical, nós ouvíamos Jesus anunciando o fundamento da sua pregação. O fundamento da pregação de Jesus, o seu anúncio, é apenas um: o reino de Deus. E o reino de Deus é o próprio Jesus. Isso nós ouvíamos já nesta última semana. O reino de Deus não se confunde com as realidades materiais, muito menos as realidades utópicas que idealizamos. O reino de Deus, ele é uma pessoa, ele é o próprio Cristo. Ele é o reino, ele é o anunciador do reino. E ele é a mensagem central de toda a boa nova de Deus para a humanidade. Também ontem, se não houvesse sido um domingo, teríamos celebrado a festa da conversão de São Paulo apóstolo, que também no Evangelho dominical é a frase que Jesus diz depois que João Batista é morto. A sua mensagem, depois que João Batista é preso. A mensagem que Jesus anuncia é: convertei-vos, mude de direção, mudem. Por quê? Por que eu tenho que mudar de direção? Porque o reino dos céus está próximo. Tudo bem, graças a Deus que o reino está próximo. Mas nós estamos nos aproximando do reino? O reino é Jesus.
Ele se faz próximo da humanidade. Não precisamos de mais provas disso. Ele esvaziou-se da sua divindade e se fez presente no mundo, próximo de nós. Isso é um fato. O reino de Deus está próximo. E nós temos estado próximos. Qual a nossa intimidade? Proximidade com uma pessoa quer dizer intimidade. E nós temos sido íntimos de Jesus? Saulo mudou o seu caminho. Em Damasco, ele mudou de fato o caminho. Ele ouviu aquilo que Jesus clamava: convertei-vos. E ele também se fez próximo. Tão próximo que levou Jesus a todos os lugares por onde ele passou. Hoje celebramos os frutos desta proximidade de São Paulo com Jesus. A fé, ela é anunciada. Nós somos chamados na igreja a viver como irmãos. A liturgia dominical também nos orientava a isso. Ninguém vive a fé só. Isso é uma mentalidade pagã que a gente precisa dissipar do nosso meio. Tem gente que acha que pode ser um bom cristão, um excelente cristão, sozinho. Não pode. Não pode. Nós, para crescermos na fé, precisamos viver no mundo como irmãos. E é assim que Jesus chama os seus, como irmãos. Primeiro chamou Simão e seu irmão André. Depois chamou Tiago e o seu irmão João. E assim foi chamando a cada um de nós. A fé foi anunciada a algumas senhoras também, lá em Éfeso. Entre elas, uma senhora chamada Lóide. E Lóide tinha uma filha, Eunice. E essa mesma fé foi transmitida ao filho, Timóteo, que se tornou guardião da fé pelas mãos de Paulo. A fé, ela vai sendo amadurecida na comunidade onde nós vivemos. E que comunidade é essa ideal que eu vivo? Não, não é a comunidade ideal, não. É na sua família que você tem um arranca-rabo. E ali precisa ser um sinal de unidade de Cristo. É no seu trabalho que você olha para muitas pessoas e diz: ai não, aqui só tem gente falsa. E você? Seja diferente. Seja um sinal de Cristo. E essa mentalidade, vocês acham que não chega à igreja? Eu não vou à igreja porque lá eu só encontro a dona Mariquinha que quer mandar em todo mundo, ou o seu Zezinho que é um bruto. Mas são essas pessoas que nos ajudam a crescer na fé.
São essas pessoas que me mostram que eu não sou tão perfeitinho quanto eu acho que sou. Eu sou muito bom, mas quando a fulana chega, tudo desanda porque você não a vê com os olhos de Cristo. E outra, será que é a fulana mesmo, ou será que eu não estou me olhando com o olhar que eu olharia os outros? Tem isso também. Hoje a liturgia nos propõe o envio missionário que Jesus faz aos 72. É muita gente para botar o nome, mas nenhum deles é anônimo. Jesus chamou a cada um deles e enviou. Mas não receberam um destaque como agora eu sei que Simão, chamado Pedro, foi o que consolidou a igreja. Cada um de nós temos uma missão na igreja. A missão de ser anunciadores do reino de Deus. Anunciar o reino de Deus não se faz só com palavras. Ninguém convence só com palavras. Santo Antônio, companheiro de São Francisco, ele vai nos dizer que o exemplo é quem arrasta. As palavras convencem, e convencem mesmo, mas o que arrasta é o exemplo, é o testemunho, é a vivência. O que nós vivemos de Cristo é o que irá mostrar de fato se estamos próximos dele ou se não estamos próximos. Em um dos episódios da vida de São Francisco, só para relembrar, porque vocês também sabem mais do que eu, Francisco chama o irmão Leão para anunciarem o evangelho àquela cidade. E saem. E entram em cada esquina e beco. E depois Francisco diz ao irmão Leão: vamos voltar. E ele se pergunta: mas irmão Francisco, nós vamos voltar? Mas não falamos nada. A nossa vida é que falou de Cristo. Agora a pergunta para a gente é: será que, assim como Francisco, é a nossa vida que tem falado de Cristo? Devemos anunciar Cristo sempre. Se preciso, usa-se palavras. Sou eu não, é São Francisco que diz isso. Se for preciso, usa as palavras. Mas o essencial é que nós possamos viver a intimidade de Cristo. É bastante interessante alguns pontos, né, deste evangelho de hoje, porque o envio, ele não se dá à toa.
ele não acontece à toa. Primeiro, existe uma necessidade. Qual é a necessidade? Onde Jesus precisa ir? Onde Jesus precisa ir é que aquelas pessoas irão. Depois, nós temos uma justificativa para este envio. Qual é a justificativa? A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nós já temos uma necessidade, nós já temos uma justificativa. E Jesus começa as suas advertências. Primeiro, o modo do envio. Vocês não serão enviados para confrontar ninguém. Vocês não serão enviados para serem bajulados por ninguém, nem para receber reconhecimento de ninguém. Serão enviados como cordeiros em meio a lobos. Qual é o papel do cordeiro em meio a lobos? Quando se coloca um cordeiro no meio dos lobos, é para que o rebanho possa prosseguir, para que ele dê a sua vida e os outros prossigam. A sua vida teve um sentido. É a mesma coisa, né, que se faz quando se cria gado em alguns locais aqui do Brasil, onde tem piranhas. Coloca-se um boi para que distraia aquelas piranhas e o resto do rebanho possa prosseguir. Ele é oferecido em sacrifício. Nós somos enviados como cordeiros em meio a lobos. Para quê? Para darmos a vida ao rebanho que prossegue, a vida aos lobos que estão famintos. Porque a gente só pensa no rebanho que foi à frente e a gente tirou vantagem. Mas a vida que foi doada foi vantagem em todos os sentidos. Tanto para os lobos que saciaram a fome, quanto para o rebanho que prosseguiu a sua jornada. É assim que Jesus nos envia, para darmos vida. Para que a nossa vida encontre sentido na doação. E aí ele prossegue. Depois de apresentar o modo, ele vai apresentar uma metodologia. Uma metodologia com nãos. O que não levar? Além do que levar, o que não levar? Não levar bolsa, não levar sacola, não levar sandálias e nem cumprimentar ninguém pelo caminho. Parecem coisas simples. A bolsa é aquilo que nós guardamos como reserva para as emergências. A sacola é aquilo que a gente guarda para sustento. A sandália é o meio que nós temos para ir mais rápido. E o cumprimento é a forma de conseguir favores. Então, não é
para ficar despreocupados ou acomodados com o futuro, não é para estar se preocupando se o bucho está cheio agora ou satisfazendo as suas necessidades de agora, não é para ir com atropelo e nem é para ir como descontração ou como forma de encontrar favores nos outros. Tem uma metodologia para anunciar Cristo, sim. E quando chegamos no lugar, já temos uma necessidade. Qual é a necessidade? Por que que a gente é enviado? Por que que nós fomos batizados? Para onde? Para irmos onde Cristo deve estar, onde Ele deve ir. Para realizarmos a justificativa que Ele apresentou. A messe é grande, tem muito o que fazer no projeto de Deus, mas tem poucos que assumem. E como é que nós vamos fazer isso? Confrontando os outros, passando por cima, como cordeiros em meio a lobos. E depois, sem se acomodar com o futuro, sem ficar ansioso com o presente, sem ficar com atropelo e sem ficar buscando favores ou bajulações. Para que isso? Para que nós possamos estabelecer relações verdadeiras e nessas relações anunciarmos a proximidade do reino de Deus. O reino de Deus está próximo de vós. É por isso que, onde chegarmos, a saudação é uma saudação de paz. E se não formos bem recebidos? Não tem problema. Não tem problema. Sacudir as sandálias, sacudir a poeira, né? Aqui São Lucas não colocou não, né? Mas sacudir a poeira, ou seja, eu não vou levar nada do ressentimento. Na próxima vez que eu me encontrar com você novamente, vai ser a primeira vez e eu vou anunciar Cristo do mesmo jeito. Porque se nós guardamos a poeira, se nós guardamos ressentimento, se nós guardamos rancor, nós não conseguiremos anunciar Cristo, nem desejar, nem transmitir a paz que Ele nos pede. Quando for bem recebido, aí sim. Quando for bem recebido, vamos fazer o quê? Esperar que nos sirvam? Não. Nós estaremos com aqueles, comer e beber quer dizer viver com aquelas pessoas. Não é passar e esperar ser servido por elas, não. Comer e beber quer dizer viver com aquelas pessoas. Viver com aquelas pessoas, curar os doentes que nela houver e fazer com que a nossa vida transmita o próprio reino. Foi isso que Paulo fez, inclusive na prisão, consolando aquele que ele confiou como bispo da igreja, Timóteo. O outro também em Creta recebeu as mesmas orientações de Paulo e também foi tornado bispo para a igreja pela imposição das suas mãos, São Tito.
ao qual ele dá orientações expressas de como proceder como um verdadeiro guardião da fé no Senhor. Um homem sem excessos, um homem que realmente viva e transmita a graça de Deus. Nesta memória de São Timóteo e São Tito, nós fomos batizados, recebemos a fé, ela nos foi transmitida por alguém. Como é que nós temos nos aproximado de Cristo e como é que temos transparecido com a nossa vida que somos íntimos, que somos próximos do Senhor? Que o Espírito Santo então nos ajude para que possamos ser verdadeiros missionários, possamos ser verdadeiros enviados de Cristo Jesus, para onde quer que estejamos, sejamos a luz que ilumina, mas não a nossa própria luz. Sejamos esta vela que conduz à luz de Cristo. À medida em que se consome, vai fazendo com que a luz brilhe ainda mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.